Ele já havia separado o dia da noite, mas ele não nos deixou somente com um ambiente que fica claro e fica escuro. Ele pôs o sol e a lua, que nos dão o nascer do sol, nos dão o pôr do sol, nos dão eclipses, nos dão coisas maravilhosas, porque esse tipo de detalhe é o cuidado de Deus para conosco. Olá, meu nome é Laura Helena, do canal Transforme-se em Lar, onde a gente aborda várias formas de transformar a sua casa num lar. Nada melhor para transformar a sua casa num lar do que edificar ele na rocha viva que é o Senhor Deus, Senhor Jesus. E a partir disso, a gente vai fazer uma série de leituras comentadas sobre a Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre Gênesis 1. É bem importante que, se você tiver algum posicionamento sobre o que estiver sendo falado aqui, deixe nos comentários para que a gente possa conversar sobre isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Como a gente sabe, através do poder da sua palavra, Deus criou tudo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui a gente pode observar que quando só havia trevas no mundo, quando só havia escuridão, até assim o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Ou seja, mesmo onde só há treva, há também esperança, porque Deus está lá. É só você procurar por Ele. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Desde o começo de tudo, Deus vem fazendo separação entre a luz e as trevas. E por isso, uma das coisas mais importantes quando a gente se encontra perdido e desorientado é buscar a Deus. Porque foi Ele quem criou a luz quando só existia trevas. E Ele pode fazer o mesmo na tua vida. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Eu não sei você, mas eu escolho confiar em alguém que tem a força para em um dia criar dia e noite, separar trevas de luz, algo que ninguém nunca mais jamais fez. Ele fez no primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã, o dia segundo. Mais uma vez, nós vemos no começo o que tinha? Trevas e o Espírito de Deus se movendo sobre as águas. Agora a gente só está no dia 2, e o que a gente tem? A gente tem o dia, a gente tem a noite, e a gente já não tem mais só águas, águas e só águas. Nós temos as águas de baixo e as águas de cima. O céu maravilhoso que a gente conhece, que dá um show todos os dias com a sua beleza, foi criado aí, no segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então aí já começou a existir a possibilidade de a gente viver na terra. Porque não somos marinhos, somos terrestres, nós precisamos de terra. Aí, né, na verdade com o céu já começou, porque a gente também respira, mas você pode perceber que tudo parece ter sido intencional para colocar a gente ali. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê o seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi.
E a terra produziu erva verde, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, o dia terceiro. Aí mais uma possibilidade de vida que, para nós, que Deus colocou, o nosso mantimento, a árvore, a erva, os frutos, para que fosse possível a gente estar aqui hoje. E uma coisa que veio forte aqui de falar agora é a questão da obediência com que tudo se fez. Porque só com uma palavra ele fez tudo. Ele falou e as coisas ao seu redor obedeceram e aconteceram porque ele falou. E tudo de maravilhoso que a gente conhece hoje surgiu através da obediência. Fica aí então um outro convite de buscar a obediência a Deus. Porque, como a gente pode perceber, olhando para a natureza, olhando para os animais, pisando em terra firme e respirando ar puro, coisas maravilhosas surgem da obediência a Deus. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde, manhã, o dia quarto. Aqui temos uma evidência de que Deus não deixa nada sem aquele detalhe lindo e magnífico. Ele já havia separado o dia da noite, mas ele não nos deixou somente com um ambiente que fica claro e fica escuro. Ele pôs o sol e a lua que nos dão o nascer do sol, nos dão o pôr do sol, nos dão eclipses, nos dão coisas maravilhosas, porque esse tipo de detalhe é o cuidado de Deus para conosco. Não é só o ter, é a beleza do ter e do ser. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã, o dia quinto. Mais uma vez, Deus criando e embelezando a nossa vida na terra. Ele criou os animais para que nós sujeitássemos ele, para que nós dominássemos eles. E, de novo, tudo que ele fez foi por amor a nós. Desde o início, mesmo sabendo de tudo o que ia acontecer, ele colocou cada coisa com seus mínimos detalhes, pensando com cuidado e com amor na sua criação. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora vamos chegar na parte da nossa existência. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, às vezes você pode perguntar: por que eu existo? Por que o ser humano existe? Por que a gente está aqui?
Por que essa terra aqui é tão linda, que tinha animais maravilhosos, que tem florestas, mares, precisava da gente? E a resposta está aqui. Para ser a imagem e semelhança de Deus. Para sujeitar e dominar os animais com amor e com bondade. Para ser a imagem de Deus aqui nessa terra. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim fez. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã, o dia sexto. E assim a gente chega ao final de Gênesis capítulo 1. E eu quero te fazer um convite de, quando você olhar um animal, quando você olhar para o céu, quando você olhar para as árvores, quando você olhar para tudo quanto Deus criou, você pensar e lembrar do amor que Ele tem por nós. Porque você imagina alguém que sabia tudo o que ia acontecer, toda a maldade do mundo, todo o pecado, tudo que ia acontecer, tudo que ele não precisava ver, tudo que ele não precisava perdoar. Mesmo assim, do nada, das trevas, ele fez luz, ele separou o dia da noite, ele fez a terra, ele fez os céus, ele fez os animais, tudo por amor à sua criação, que é imperfeita, e ele sabia disso, mas mesmo assim, desde o início nos amou. Então é um convite para você ver o quanto você é amado. Desde aquela época, ele já te conhecia. Você não era um projeto, teus pais não eram um projeto, teus avós, teus bisavós, ninguém ainda era um projeto. Quer dizer, para ele já sabia. E desde lá, ele já te conhecia pelo teu nome, antes dos teus pais terem noção e ideia de qual seria o teu nome. Quando teu pai e a tua mãe mamavam, ele já sabia que você ia existir, ele já te amava. Da próxima vez que você se sentir triste, sozinho, perdido, se lembra disso. Tem um Deus que criou terra, céus, mares, animais, lua, sol, estrelas por você, por mim. Muito obrigada por assistir até aqui. Por favor, se você tiver alguma reflexão, algum comentário, escreve aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, transborde o seu coração todos os dias da tua vida. Tu se sinta amado, direcionado e cuidado por Ele.